eu sou meio ansioso, cara. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia, Lê, Valéria. Bom dia a todos que estão presentes aqui. Antes de iniciar, eu queria aqui parabenizar a iniciativa da Valéria e do Laboratório de Varejo aqui da USP. Para a gente que é apaixonado por esse tema, é muito bom, né, ter um espaço de discussão. Então, iniciativas como essa aqui realmente fazem a diferença. Então, eu queria expressar aqui minha gratidão pelo convite e pela oportunidade de estar discutindo esse tema com vocês. Bom, só para me apresentar, eu vi umas caras conhecidas aqui, mas quem não me conhece, eu sou o Renato Fregnani, eu sou arquiteto, trabalho com varejo. A mosquinha do varejo me picou logo no início da minha carreira, então me apaixonei por isso e desenvolvo projetos nessa área há mais de 2 décadas aí. Tem um escritório que chama Freg Design, que trabalha com foco no desenvolvimento estratégico de projetos comerciais, e sou o atual presidente do Retail Design Institute aqui no Brasil, que é uma instituição que existe para discutir e aprimorar a nossa atividade, né, como designer. E eu sempre gosto de começar as conversas perguntando se todos têm conhecimento e estão confortáveis com esse tema. O que é Retail Design? Acho que a gente tem sempre uma ideia do que é, e a gente sempre relaciona isso com arquitetura comercial. Mas eu diria que o Retail Designer é mais do que isso. E ele permeia muito aquilo que o professor Francisco falou aqui no começo, né? Eu acho que um Retail Designer ele pensa muito mais do que o ambiente de loja. A gente pensa num negócio. Então, para mim, a gente tem 3 pilares que são fundamentais para a gente pensar antes do desenvolvimento de qualquer projeto. O primeiro é a marca, o segundo é produto e depois é o ambiente. E quando a gente fala de marca, a gente precisa, e a gente está trabalhando, a gente presta serviço para essa marca, como a gente está nessa posição, a gente precisa entender muito e ter muito claro sobre a história dessa marca. Quem são os proprietários, quem são os donos, que história que ela percorreu até chegar naquele momento em que a gente é contratado para desenvolver o projeto, qual que é o propósito dessa marca, qual que é o posicionamento, né, em que local da sociedade ela vai estar inserida, e qual que são as promessas que ela vai entregar para os seus consumidores. Isso, para mim, é o básico. A gente não consegue fazer nada com profundidade se a gente não entender isso. É como se a gente for fazer a casa de alguém e não saber quantas pessoas vão morar, ou se essa pessoa tem 1, 2 carros, não usa carro. É mais ou menos como isso. Depois, o produto é um pilar... Opa. Obrigado. Vou por aqui. O produto é um pilar que é tão importante quanto a marca. A gente não vai projetar nada sem saber o que está exposto ali, né? E a gente projeta desde lojas de materiais de construção até bijuterias ou joalherias. E cada um deles tem uma maneira de você fazer a manipulação, né? Como esse produto chega na loja, como ele é armazenado, como ele é exposto, como ele é embalado, como ele é levado até a casa dos consumidores. A gente fala muito de jornada do consumidor, mas para mim tem uma jornada que é tão importante quanto, que é a jornada do produto. Se a gente não souber fazer essa jornada da maneira mais adequada, a loja perde em eficiência e perde em experiência dentro da loja. E, por último, a gente tem a questão do ambiente, que, na verdade, a função é amarrar esses 2 outros pilares, né? É no ambiente onde a mágica acontece, é onde a gente, de fato, vai sentir a essência da marca, os propósitos dela, e aonde os produtos vão estar expostos. E, hoje em dia, a gente não consegue mais diferenciar o ambiente de varejo digital e físico. Isso não é nem mais coisa do futuro, é coisa do passado, né? Acho que a gente não consegue mais
viver sem o meu celular, eu deixei ali agora, mas assim, a gente está o tempo inteiro, né, vem para cá, pega Uber, vai pedir comida, usa um iFood, a gente já se conecta digitalmente sem a gente perceber. É como respirar quase, né? Então, hoje não dá para a gente imaginar uma loja ou um ambiente comercial sem a gente pensar nesses dois ambientes. E nós, como estrategistas de design, a gente tem que ter essa noção de como fazer essa fusão acontecer de uma maneira bem fluida, sem fricção, e que essa sensação e as promessas da marca estejam tanto no digital quanto no ambiente físico. Já tem um monte de exemplos de omnicanalidade e canais de integração que já funcionam muito bem, e o Ale acho que pode falar até um pouco melhor do que eu sobre isso. Tem uma evolução muito grande ainda pela frente. Beleza. Agora, como que a gente encaixa a sustentabilidade nisso? Eu concordo muito com o que o professor Francisco disse aqui. Eu acho que não adianta uma marca se posicionar como sustentável, mas ela não cumprir a promessa dela. E é o que a gente mais encontra por aí, né? Na verdade, vamos combinar que não adianta você também... O exemplo que ele deu dos produtos serem totalmente sustentáveis e a loja não pensar nisso, para mim o inverso também acontece. Às vezes a loja é toda certificada, madeiras, construção, e o produto que está lá dentro destrói tudo, né? Então, eu acho que a palavra é coerência. As pessoas hoje em dia, nós, consumidores, buscamos marcas coerentes. Eu acho que nenhuma marca tem a obrigação de ser 100% sustentável, reciclada. Não tem, porque nós não somos. Mas o discurso precisa ser coerente. E, para mim, projetos que conseguem trazer essa coerência, eles devem ser louvados e devem ser multiplicados e expostos para que essas soluções sejam inspiradoras para outras marcas. Então, eu trouxe aqui 3 projetaços, assim, que para mim são inspiradores, né? Vou tomar uma água aqui. Alguém conheceu essa loja? Não? É uma pena que destruíram ela, mas fazia parte do plano. Eu vou explicar o que aconteceu com ela. Essa loja foi uma flagship da Dolce Gusto, desenvolvido pelo escritório do Guto Requena, e que ela é uma loja que ela foi programada para ser construída e destruída. Ela foi feita com esse intuito. Inclusive, é interessante o vídeo, tem no YouTube, se vocês procurarem. Normalmente a gente faz vídeo da construção da loja. Aqui eles fizeram o vídeo da destruição da loja. Porque eles quiseram, e você vê a foto do antes da loja ser implantada e depois da loja ser implantada, o ambiente se permaneceu intacto. Parece que essa loja não existiu. Isso, para mim, é sustentabilidade. Essa loja foi feita com materiais biodegradáveis. Essa cobertura aqui ela é feita de gesso, né, de cal, na verdade, e depois, quando demoliu isso aqui, foi distribuída como fertilizante em lavouras, né? A loja foi feita em impressoras 3D, né, usando tecnologia, um uso racional dos materiais, e ela foi planejada com começo, meio e fim. E sabe por que ela existiu? Porque a Dolce Gusto lançou uma cápsula de um produto, né, os pilares lá. Um produto que é uma cápsula de café, daquelas maquininhas que a gente aperta, que é totalmente biodegradável. Então, eles resolveram um problema que eles mesmos criaram, né, a Nestlé, que era o descarte daquelas cápsulas. Então, eles fizeram uma loja que tinha esse mesmo conceito. Isso, para mim, é profundo e isso é potente, né? O outro exemplo é da Boticário. Não sei quem conhece, mas eles têm um programa que chama Boti Recicla.
em que toda loja, né, e vamos combinar que qualquer esquina no Brasil tem uma loja da Boticário, só perde para a Oxxo aqui em São Paulo, né? Mas eles têm um programa que você pode descartar a sua embalagem lá. E eles recolhem essas embalagens e eles transformam essas embalagens em lojas tipo container, que são feitas 100% a partir desse material reciclado. Então, eles desenvolveram uma chapa meio plástica, né, feita, derivada desse material, e eles aplicam isso em lojas. Para mim, isso é fantástico. Isso aqui é feito no Brasil, numa marca popular. A gente não está falando de um exemplo na Noruega, que tem um incentivo do governo, nada disso. É aqui no Brasil, feito pela iniciativa privada, de uma marca que todo mundo tem acesso. Então, dá para fazer. Precisa ter posicionamento de marca. Focada no público C. Né? Isso é fundamental, porque não sei se vocês sabem, mas 94% da população pós-pandemia, né? Antes era 92%. Agora, 94% da nossa população vive na categoria financeira do público CD. Então, é popular mesmo. Isso. E para mim, esse exemplo é marcante justamente por conta disso. E eles estão desenvolvendo agora um produto que vai extrapolar um pouco essa questão das lojas container, mas eles vão eles vão substituir o MDF das lojas por esse material que eles estão produzindo. E, por fim, eu queria trazer o caso do McDonald's, que, para mim, ele é um pouco icônico, assim, porque aqui a gente tem um pouco daquela não coerência do produto versus a loja sustentável, né? Vamos combinar que o McDonald's não é um exemplo de sustentabilidade. Mas por que eu trouxe esse caso? Primeiro, porque, assim, se uma marca tão poderosa, grande e icônica como o McDonald's resolve abrir uma loja aqui no Brasil, pensando numa arquitetura de qualidade, com madeira engenheirada e certificações e toda essa preocupação sustentável, algum recado eles estão querendo passar. E acho que, para nós, isso nós, como arquitetos, isso pode servir de um incentivador. Poxa, por que eles não quiseram criar uma linha de produto sustentável? Por que eles não quiseram criar um programa maior de reciclagem ou de educação? Por que eles quiseram fazer a loja? É porque a loja tem poder, a loja física, ela tem um poder de encantamento e de experiência que nenhum outro canal de varejo existe para a marca se posicionar. Então, para mim, esse projeto ele tem um projeto da Super Limão, né? Ele tem um significado muito importante, acho que para nós como arquitetos, de que sim, é possível. Assim como o Boticário consegue reciclar, o McDonald's faz uma loja em madeira. Então, são esses exemplos que eu queria passar para vocês, e queria passar palavras aqui para os meus amados colegas, que eu respeito demais, com uma provocação, assim. Qual que é o papel do designer na construção de lojas sustentável? Eu acho o seguinte, assim, só para eu concluir, eu acho que só tem três maneiras da gente... Tem três modos da gente seguir com isso. Porque as conversas que eu tenho com os meus clientes... Eu vou dar um exemplo rápido. Quem me conhece sabe, eu faço muito supermercado. Né? Comecei minha carreira lá no Pão de Açúcar, trabalhei uma década lá e depois continuo fazendo para outras redes. E um dia uma rede familiar me chamou lá no interior de São Paulo e falou: Renato, vou fazer uma loja aqui, quero ser a melhor loja da cidade e tal. E aí eu sempre faço um questionário, né, para eles responderem para mim, justamente para eu amarrar a marca, produto, saber o que eles vendem e tudo mais. E uma das perguntas é a seguinte: você estaria disposto a investir em materiais sustentáveis, mesmo que o custo de investimento seja maior?
E aí o engenheiro lá, antes de filtrar para passar para a família discutir sobre o assunto, ele falou assim, ele é meu caipirão, né? Ele falou, ô Renato, acho melhor tirar essa pergunta daqui, hein? Senão o pessoal vai querer matar nós, vai fazer a loja mais cara, tal. E daí e é isso que a gente enfrenta. Porque é o seguinte, o piso vende, o revestimento de parede vende produto? Não vende. Então, a gente fica numa situação que eu não posso obrigar o meu cliente a comprar o material que eu estou escolhendo. O negócio é dele. Mas, eu vejo, por isso que eu vejo 3 saídas aqui, e eu queria depois escutar a opinião de vocês. A primeira é a gente ter um produto sustentável, produto de linha básica sustentável, num preço compatível com um produto que seja mais agressivo do ponto de vista ambiental. Assim, obviamente que ele vai optar pelo mais sustentável. Né? Se for 10% mais caro, 5% mais caro, beleza. Agora, 50% ele não topa. Então, essa é uma saída. Nós temos que pressionar a indústria a desenvolver produtos que a gente consiga especificar. Porque eu entendo, eu me sinto culpado, às vezes, também. Coloquei aquele material lá de novo. Mas também que alternativa eu tinha? Eu não sou dono do dinheiro, eu sou um arquiteto. Né? Eu vou dar as alternativas, mas não posso impor nada a ninguém. Mas a indústria, sim, eu posso pressionar e eu posso falar que eles estão devendo isso para a gente. A gente tem que sentar com a Eliane, a gente tem que sentar com a Porto Belo, a gente tem que sentar com a Target, a gente tem que sentar com todos eles e falar assim, abaixa esse preço. A culpa é minha, mas é sua também. A gente precisa se unir para isso. A segunda alternativa que eu vejo, e a mais poética, é a gente trabalhar o conceito. A Adriana vai falar isso aqui nos projetos maravilhosos que elas fazem, que o conceito da loja é isso. O produto está amarrado e a proposta da marca está amarrada e o cliente consegue sentir ele consegue sentir esse propósito e ele está disposto a pagar mais caro no produto por conta disso, porque ele sabe que tem todo um esforço de marca por detrás. Tinha um terceiro tópico aqui que eu não lembro, a hora que eu lembrar eu interrompo vocês e falo. Eu já falei demais aqui. Eu queria convidar a Valéria também para dar o ponto de vista dela sobre esse assunto. Ela conhece muito sobre operações de loja, ela sabe realmente sobre essa relação, né, arquiteto-varejista e essa dificuldade que a gente tem no diálogo. E acho que seria legal você dar o seu ponto de vista aqui para contribuir. Obrigada. Bom, primeiro que eu acho que a questão de preço vai funcionar como funciona qualquer lei de procura e oferta, né? Então, quanto mais nós especificarmos e realmente pressionar mesmo, né, eu acho que a gente vai passar a ter produtos muito mais com preços muito mais acessíveis, porque assim o preço ele é realmente uma condicionante e a gente tem muita negativa em projeto por conta disso. Mas eu ainda acho que a gente tem um problema maior, que é o nosso problema cultural em relação à sustentabilidade. Porque, assim, ser sustentável, gente, não é matar um leão por dia, é meia dúzia por dia, pelo menos. Todo dia isso. Tanto que a gente vira chato da sustentabilidade, né? Todo mundo sabe que vem lá um monte de predicado na conversa. Mas o que eu acho, assim, é lógico que eu tenho sempre uma visão, porque como eu sou especializada em grandes formatos, né, e a gente tem projetos já antigos, inclusive, que a gente faz até interferência urbana para poder implantar o projeto como um todo, né? Então, a conta é profunda, o número desses clientes são números grandes, né? Uma loja a gente tem aqui, até as meninas estão aqui que participaram, a Adri Carneiro e a Luciana Dourado estão ali sentadas, foram minhas parceiras nesse projeto. A gente tem um projeto no interior de São Paulo, em São José do Rio Preto, que o prédio tem 20 mil metros quadrados, e de loja 10. Né? E aí, por isso que é fundamental os nossos parceiros da construção. Porque, nessa época lá atrás,
a gente não tinha tanta informação sobre sustentabilidade, e contemplar tudo isso é muito bacana. Então, captação de telhado, da água de chuva para um telhado tão grande. Então, imagina, nós temos mais de 30 vasos sanitários no prédio como um todo, toda a caixa de bombeiro, tudo água de reuso, né? Isso eu chamo de sustentabilidade escondida, porque ninguém vê isso, né? A gente sente a sustentabilidade no ambiente. Então, quando o cliente fala para você, eu não vendo o piso, eu não vendo a parede, vende sim. Quem comanda o espetáculo todo para quem projeta varejo é visual merchandising. Então, onde nasce a concepção de um projeto de varejo? É no visual merchandising. Quando a gente faz um diagnóstico da marca, né? Porque, assim, marcas grandes, faz pesquisa, tal, papapá, mas eu não largo a minha sensibilidade do lado de fazer uma leitura dessa marca, principalmente quando a gente lida muito quando a empresa é grande, você lida com vários diretores. E todo mundo é salto alto, todo mundo acha que é o melhor. E assim, a loja não vai conseguir vender aquilo que o comprador compra errado. E a gente tem que ter essa coragem para falar para eles. Falar, querido, é o seguinte, levanta seu bumbum aí da cadeira, vai lá visitar o seu consumidor. Por exemplo, eu tenho cliente que tem 3 lojas no mesmo bairro, às vezes com distância de 500 metros uma da outra, e o público é completamente diferente. Então, assim, é muita sensibilidade para um comprador que fica lá sentadinho, que vai na loja de sexta-feira, na verdade, ele mata meio período, a maioria. E assim, gente, é verdade, isso não dá para ficar escondendo, sabe? Pela amizade. Então, assim, se eu vou projetar uma loja, eu estudo essa marca, tento descobrir qual o posicionamento dela no mercado, na minha concepção, mesmo que não tenha pesquisa de mercado e tal, e eu vou fazer a minha pesquisa no local. Eu vou ver que público é esse, principalmente quando é reforma. Que público que está lá na segunda-feira, que público que está na quinta. Se é loja do interior, a sexta-noite é super importante, porque o sábado fecha meio-dia, 13h. Então, assim, tem tanta coisa que a gente tem que avaliar, que é para você realmente chegar na sua conclusão daquilo que você tem que fazer. Primeira coisa, eu chamo isso de diagnóstico, né? A impressão de cada profissional, aí você conversa com todo mundo, empresa familiar age de um jeito, empresa que tem os executivos é de outra forma. As duas têm muito desafio, né? Não é porque familiar é mais fácil, não. Eu tenho alguns clientes que toda a estrutura familiar é bem difícil. Eu já participei de algumas grandes marcas aí de moda, que era toda a família, e hoje já está totalmente terceirizado, né? Eles fazem parte só do conselho. Então, isso vai muito da visão de cada consumidor, de cada cliente nosso. Mas o mais importante que eu vejo nisso tudo o nosso papel como arquiteto é entender isso tudo, criar um conceito de verdade, né, para essa marca, auxiliar. E aí o papel vou falar do visual merchandising, porque, para mim, quem comanda o espetáculo é o VM, e é lógico que um arquiteto, quando ele entende disso, ele vai ter um resultado mais assertivo, né? Porque o nosso grande objetivo é apresentar um resultado positivo para o consumidor, para o nosso cliente. E aí a nossa mentalidade, depois que você conceitua um projeto, é escolher que partido você vai adotar. Então, se eu vou fazer um projeto grande, né, que eu tenho lá, ou vai ter que rolar uma demolição, ou eu estou com um terreno vazio e a gente vai começar do zero, que partido eu vou adotar ali? Então, eu posso ter uma marca onde eu adotei um conceito, onde eu formatei um conceito, mas eu posso ter um partido arquitetônico no Rio Grande do Sul, diferente do partido arquitetônico de Manaus. E eu posso estar com tudo isso sustentável. Então, por exemplo, no Sul, eu posso construir em madeira e bambu. Em São Paulo, eu posso utilizar o concreto convencional, por exemplo. Só que hoje tem empresas que estão estudando e misturando fraldas usadas de bebê e de geriatria da mistura do concreto. Isso está baixando 70% do carbono. Então, assim, nós temos várias empresas estudando várias possibilidades, né? E quanto mais tiver, melhor vai ser e mais barato vai ser, né? Eu gosto muito também, eu acho que deve estar aqui o pessoal da Compass, que lida com...
Só está você? Só a Patrícia? Ah, tá. Então, eles trabalham, por exemplo, com container náuticos. Eles compram isso de forma já utilizada, né? Velhos, né? Que não serve mais para a função principal. E você tem lojas aí, casas, sendo feitas com esse material que é bárbaro, né? Você tem a turma do bambu, você tem a turma da madeira engenheirada, você tem os processos mistos, que ficam muito bom. Então, quando a gente já define uma arquitetura sustentável, mesmo essa arquitetura escondida, já vai fazer diferença. E aí, quando a gente vai para o ambiente do varejo, e agora sim a gente vai estar falando dessa ambientação, essa ambientação faz vender produtos, sim, né? Não, só um parênteses. Quando eu quis dizer é o seguinte, a percepção do cliente de um produto sustentável ou não dentro da loja, do piso, se é um piso, não fala mais, se é um piso padrão e um piso que tem um processo de produção diferente, menos agressivo, ele pode ter um aspecto visual igual, mas o cliente não vai diferenciar. O que eu quis dizer é o seguinte, a escolha pelo produto, não, o ambiente obviamente que vende, eu não tenho dúvida disso, mas assim, se o produto ele é similar visualmente, sustentável ou não sustentável, ele não vai influenciar em nada na decisão de compra do cliente. Foi isso que eu... Não, eu entendi o que você quis dizer, mas o que eu quis dizer foi a impressão que o próprio nosso cliente tem, né? Ah, sim. Que ele vai falar, não, mas isso não faz vender. Não, faz sim, querido, calma. Você sabe que aqui no período da tarde, né, nós temos alguns patrocinadores que vão apresentar, que são fabricantes, que vão apresentar seus produtos, né? Então, nós temos aqui a turminha do piso, tem a turminha das placas, né? Tem a turminha do natural também, e que vai trazer bastante informação aqui para todo mundo, né? Mas agora, sim, retornando à coisa do nosso ambiente, né? A gente sabe que o que realmente faz o grande cenário do varejo é no ponto físico, dentro da loja, é quem comanda o espetáculo, e quanto melhor esse ambiente for respeitoso em relação a tudo, né? Então, em relação à luz do dia, né? Em relação ao conforto térmico, que não necessariamente precisa ser ar-condicionado, né? Então, quando a gente projeta uma loja de rua, que a gente tem a possibilidade de trabalhar melhor essa relação de ventilação, insolação e tal, sempre vai ser mais agradável, né? Não sei se a Adri vai mostrar uma loja hoje que faz toda a diferença. A loja é uma durante o dia, né? E à noite é uma outra loja completamente diferente, por conta da iluminação, né? E a gente sabe que a iluminação é um dos itens extremamente importante no projeto de varejo, né? E aí, o que mais complementa todo o nosso cenário, né? Então, assim, além dos nossos materiais de construção, vamos dizer assim, né, e de decoração, nós temos toda a parte de comunicação, nós temos toda a jornada, né? Então, o professor falou da geração Z, né? Hoje a gente tem lojas que, com certeza, ela é visitada por 4 gerações, né? E está cheio de velhinho que adora entretenimento também, né? Então, assim, além de toda... O Ale vai falar disso melhor, né? Que a jornada toda, essa criatividade toda aí é bem da parte dele, mas é fundamental, sustentavelmente, nós, pensando sobre isso, quando a gente não tem mais uma comunicação, por exemplo, em papel ou outros materiais, né? Você vai para o digital. Então, você tem o digital, que muita gente ainda não tem muito carinho por ele, né? É mais analógico. Eu sou bem mais analógica, na verdade, no meu dia a dia, né? Mas a gente tem esse entendimento de quanto isso também tira do nosso processo sustentável, né? Então, tem tanta vantagem hoje em a gente ter tudo isso e o público sente isso. Quando eu fiz meu último MBA, que eu fiz a pesquisa, foi decepcionante o item sustentabilidade. Que importância o pessoal dava, tal, né? De chorar, de sentar e chorar. Mas isso a gente percebe que vem mudando. Então, a gente consegue sim fazer, muitas vezes, um cenário até bastante sustentável, e ele nem apresenta muito ser tão sustentável,
né? Então, essa precificação que a gente tem hoje no produto, eu tenho certeza que os fabricantes vão melhorar isso a cada dia e vai ser muito mais fácil a gente conseguir ter todo esse ambiente mais satisfatório, né? Eu lembrei do meu terceiro ponto. E tem a ver com o Ale. Então, o primeiro, para mim, é a questão do valor, o segundo é a questão do propósito, e o terceiro é a eficiência. Eu acho que se o lojista ali, o varejista, ele entender que aquele investimento dele vai ter um payback, ele compra, né? Então, por exemplo, energia solar, no caso de supermercado, né, equipamentos de refrigeração, no caso de comunicação visual, painéis digital, né? Quer dizer, ele entende que ele vai ter um investimento maior, mas ele vai gastar menos com papel, e aí ele topa fazer essa troca. Então, eu acho que produtos mais eficientes, que geram uma eficiência operacional, né, de custo operacional, eu acho que é um caminho também para a gente pensar para conseguir convencê-los a fazer essas trocas. Eu acho que a gente está num momento interessante, e a nossa posição, né, eu sou designer de tecnologia, né, não de espaços. Eu sou fascinado, canso de falar em todo evento, sou fascinado pela arquitetura, mas o nosso trabalho, normalmente, nós somos chamados para ajudar a adicionar na experiência da loja, e isso através da tecnologia. Mas, de qualquer forma, eu estou na mesma posição na cadeia alimentar, né? A gente está espremido dos dois lados. E eu acho isso, ao mesmo tempo que é difícil, é um desafio muito interessante, muito legal. Porque a gente consegue ir para a rua e enxergar o que o público está desejando, e a gente consegue influenciar o tomador de decisão também, e entender o que ele está pensando, né? E não, é claro que às vezes a gente simplesmente se submete, é mais fácil, mas tenta influenciar essa decisão também. E aí, quando se fala da eficiência, até parece contraditório quando a gente fala de tecnologia, fala de um painel de LED, mas a gente percebeu que é o contrário, na verdade. A tecnologia, ela... um painel de LED, ele dura 100 mil horas. E você pega uma faixinha de gôndola de LCD, tudo, o negócio é caro ainda para chegar no Brasil, né? Chega por R$ 2.500, isso é mais barato comprar uma TV. Mas vamos lá, vamos usar a faixinha de LCD que você põe na gôndola do supermercado. Fiz a conta desse negócio. Foi assim que a gente descobriu a questão da eficiência. Ela custa 500, 600 vezes o que custa uma faixa de gôndola de papel. Só que ela vai ficar na gôndola 5 anos. E você pode trocar 1000 vezes de campanha. Em 5 anos, quanto lixo foi gerado com faixinhas de gôndola de papel? Aí você fala de tela, vamos pôr tela, então, que é mais barato que a faixinha de gôndola. E ao invés de usar o pôster, de usar o impresso, você vai trocando, você pode personalizar a comunicação por loja, por região. Você pode deixar o cliente escolher o que ele vai ver dentro daquela loja e te gerar inteligência. Inteligência gera eficiência. E, de novo, uma TV ou um monitor profissional dura ainda mais. Vai ficar 5 anos ligado 18 horas por dia, 7 dias por semana. Deixa eu só falar uma coisa bem importante, que é um dado também da geração Z, né? As pesquisas comentam aí que 72% da geração Z gostam mais da loja, aumentam as vendas quando você tem toda uma interação digital mesmo, né? Esse número é bastante expressivo. Se ele é real, de verdade, eu não sei, porque eu nunca medi, né? Então, estou dando uma de papagaio aqui, repetindo o que o povo por aí fala, né? Mas, assim, todo mundo gosta desse entretenimento, né? De tudo isso que... Sim, porque a gente vive conectado, né? Pois é. E eu acho que essa é a questão. A gente mudou, né? A história, a experiência... tem um livro muito legal, eu sempre falo dele, chama Economia da Experiência. Tem uma matriz de experiência dentro desse livro que tem quatro pilares. Entretenimento, educação, estética e escapismo. Então, a experiência é a soma dessas coisas, né? E aí você junta tudo isso. Claro, a tecnologia atrai... Do ponto de vista do cliente, tem aquela loja Foot Locker, eu acho que na Europa e Estados Unidos, aqui no Brasil não tem, né, Foot Locker. Eles estão há 3 anos acumulando prejuízo, e agora vão começar a reformar todas as lojas, transformando as lojas em experiências imersivas, tipo essas exposições imersivas, essas coisas.
e aí tem algumas lojas, né, que seguem isso, fazem meio uma galeria e tal. Agora, imagina cada coleção, a cada, sei lá, 6 meses, você desmontar tudo aquilo, está gerando um monte de lixo de novo. Hoje, se você for fazer um evento, sai mais barato alugar um painel desse do que fazer uma tela impressa. E a lona impressa. E se você põe uma lona impressa, ela não é nem reciclável. Esse daqui você usa de novo. Agora é? Então, que bom, que bom. Mas a grande maioria ainda não. Então, fico feliz, estamos chegando lá. E eu acho que é legal a tecnologia. Não, o time dos fabricantes aqui tá pesado. Né? Enfim, eu acho que é só para concluir, a tecnologia, quando a gente fala... Eu gosto de falar da tecnologia como acabamento. E para desmistificar, as pessoas falam que a tecnologia tem medo, né? Mas eu não entendo de LED, eu não entendo de TV. Mas pensa como só mais um acabamento. E quando você vai estudar um acabamento, você estuda durabilidade, manutenção, como instala. A tecnologia é a mesma coisa, né? Você pode ou não visitar a fábrica de LED lá na China, mas é só saber como instala, é só saber como manter. Não é nenhum... Né, não é muito diferente de todos os outros acabamentos, mas pode pensar desde o começo. Mas tem uma coisa que eu percebo, né? Quando a gente ainda faz alguma coisa em loja impresso, não fica bom mais, sabe? Você falou de dados. Não fica bom mais. O IBEVAR fez uma pesquisa, e eu não lembro como funciona a pesquisa, mas as lojas que tiraram as telas chegaram a perder 30% em vendas. O Ale, e eu acho que essa tecnologia, além de dela trazer o conteúdo, ela pode captar o dado das pessoas que estão frequentando, né? Então, sim, quantas pessoas pararam ali na frente e olharam, qual que é o fluxo de pessoas que passaram, e esses dados para o varejista também é muito valioso, né? O tal do Retail Analytics, né, até a pandemia era uma vitamina, era uma coisa que a indústria queria. Hoje virou uma dor para o varejista. E, sem dúvida alguma, a tecnologia ajuda a resolver isso. Eu acho que tem uma coisa que eu gosto muito, né, desses sensores de loja, que é justamente para auxiliar nessa questão da flexibilidade que a loja deve ter hoje para atender o fluxo diferente de pessoas durante os dias, né? Eu sempre falo que o comportamento da loja de sábado ou final de semana é completamente diferente da loja na segunda de manhã ou na quinta de noite, assim. São pessoas diferentes que frequentam, com momentos, né, de vida diferente e que esperam produtos ou atendimentos diferentes, né? Então, se a tecnologia ajudar a mapear esse comportamento dessas pessoas dentro do ambiente, nós, como designers e arquitetos, a gente consegue propor soluções que façam com que a loja se adeque a esses momentos e, consequentemente, vendam mais, né? Melhora a experiência, melhor. E às vezes a gente tem que fazer o business case, né? Você tem que convencer o varejista, às vezes tem que fazer uma parceria com uma marca para conseguir levar aí volta na história de convencer de que, tá bom, vale a pena, eu vou colocar um equipamento que é mais caro, um acabamento que custa 50% a mais, ou às vezes, muitas vezes mais, mas que vai dar muito mais durabilidade, vai gerar inteligência e eficiência e vai melhorar o resultado dele. Ale, deixa eu te fazer uma pergunta. Claro. A gente sabe que, normalmente, numa jornada, né, de contato do consumidor com a marca, hoje está mais que comprovado que se começa online, né? E a gente tem aí uma diferença grande do online para o físico. Tanto que eu tenho clientes que a estrutura é completamente diferente. Você tem o diretor do pilar online, tem o diretor do dá um pau dos infernos e o negócio, a conta não fecha. Aí você está lá no físico, né, com toda essa coisa do... Então, você já teve o primeiro contato lá no online de alguma forma. Você já fez algum exemplo onde você trouxe essa jornada? Você consegue criar lá uma experiência e faz... Eu vou tentar te fazer uma pergunta resumida disso. Eu tive um contato com online. Esse contato ele pode já me gerar uma experiência. E eu quero chegar na loja física e complementar essa experiência que eu tive lá no online. O que você me fala sobre isso?
porque eu tenho umas rupturas, assim, sabe, com alguns trabalhos que eu não consigo ainda fazer todo mundo da cadeia criar uma estratégia para isso. Então, fica ali tudo que acontece no online brigando, não só a compra, né? Qualquer campanha do marketing, na verdade. Às vezes não fecha a conta, sabe? Eu queria que você me falasse um pouco sobre isso. Tá. Vou falar do meu ponto de vista, tá? Eu não sou do online, né? Eu sou do mundo físico. Eu sou do digital no mundo físico também. Sim. Então, meu mundo começa na loja física. Eu acho que assim, a gente tem... há quantos anos a gente fala de omnicanalidade? Faz tempo já. Bastante, né? Já perdemos a conta. Sim. E até a pandemia, se olhava os índices, o checklist de omnicanalidade, nem 20% era preenchido no mundo. Tá? No Brasil, até a pandemia, como que é o número? Acho que menos de 20% das redes de varejista tinham um CTO, não, um diretor de tecnologia. Hoje, das redes de varejista, principalmente supermercado, acho que só 40% já tem um diretor de tecnologia. Então, a gente vai viver essa dicotomia aí durante muito tempo ainda. É um problema cultural, você tem toda a razão. O que a gente faz, a gente tenta fazer o contrário. A gente tenta começar do físico e levar essa experiência para o online de uma forma com menos fricção e de que ela se complete nos canais online do cliente. Do caminho inverso, tem o problema que a origem do online não necessariamente é da marca do cliente. Né? Então, tem um vácuo ali que o próprio varejista ou a marca não tem como cobrir também, porque ela pode começar literalmente em qualquer lugar, às vezes num vídeo de TikTok. Mas eu acho que do caminho inverso, e ainda 84% das vendas do mundo acontecem no varejo físico, e tudo bem, online aumenta, mas nunca vai superar. E a gente tem que lembrar uma coisa também, né? Não estou defendendo, sou fã do digital. Eu tenho um diploma de internet de 1995 que ainda vou pôr na parede do escritório. Mas a gente, o online ficou velho já também. Né? O e-commerce é chato pra caramba. O e-commerce está velho. A mídia digital, a gente vende mídia digital ainda com custo por 1.000. Caramba. Eu me formei em 97 na faculdade, a gente estudava custo por 1.000. Então, a coisa, o formato continua o mesmo ainda. Né? Então, tem que mudar. O digital tem que mudar também. E talvez aí a gente veja essa transformação que você está falando. Aí talvez as coisas se unam de vez. Né? Mas, por enquanto, como eu te falei, a gente atuando na loja física, a gente tenta criar essas pontes para a experiência ser mais benéfica para o cliente. E uma outra coisa, eu falei semana passada para um grupo do Meta. O pessoal fala muito do e-commerce. O e-commerce é digital, é digital, é digital. Mas a entrega é física. E aí é onde a gente tem, de novo, uma oportunidade, né, de interagir. E tem acontecido isso. Né? Eu vivenciei esses dias um exemplo meu, mas tenho clientes também que está acontecendo isso. A venda online acontece, o online não entrega direitinho e tal, e o varejo virou um inimigo para o físico. Né? Então, o físico que já está atravessando alguns problemas. Ao invés do online estar ajudando, ele não está ajudando, entende? E aí você fala para o varejo físico assim, não, você precisa também ter, porque precisa mesmo, ter toda a omnicalidade, né, rolando simultaneamente. Mas tudo tem que estar bem resolvido, né? Senão a coisa não fecha mesmo. Né? Eu acho que é isso. Aí a minha frase do momento é escolher. A gente tem 5 minutos, ele está falando. Você tinha desistido da gente já, porque ele ficou mostrando a plaquinha, não precisa abaixar. Mas a gente tem que escolher as brigas, né? Qual é a briga? Acho que a gente falou numa reunião. Eu tenho medo de virar um Dom Quixote às vezes. Então eu fico escolhendo qual é aquela que eu consigo influenciar e fazer alguma diferença. Aí eu ataco aquela. E as outras eu deixo para quem sabe mais, ganha mais que eu resolver. Sabe que eu acho... É por isso que o varejo apaixona, né? A gente está aqui conversando, sei lá, meia hora, 40 minutos. E a gente falou de comportamento de consumo, a gente falou de omnicanalidade, a gente falou de ambiente de loja, a gente falou de piso. Por isso que eu falo que o retail design não é só arquitetura, né? A arquitetura ela é um pilar importante, mas que se ele não estiver conectado com todas as outras áreas, né, principalmente
ligado com a marca, ligado com o produto e com a operação da loja, ela pode ser uma ferramenta que está sendo mal utilizada, né? Então, acho que por isso que é tão apaixonante, que a gente começa a estudar esse assunto, a gente fica meio viciado, né? Eu meio que respiro isso todos os minutos, né? Até porque a gente consome várias vezes durante o dia, né? Sim. E aí, quando você começa a entender essas relações que existem em cada compra que a gente faz, a gente começa a entender um pouco mais das dificuldades que o varejista teve por detrás daquela compra que você realizou. Só uma coisa para terminar, assim, que eu acho legal. O design tem um poder muito grande de moldar comportamento, né? Então, a gente tem uma ferramenta poderosíssima na hora que você faz o design do retail, você está moldando. Se a gente usa sustentabilidade, reforça os pilares, a gente não só está moldando o comportamento do consumidor, mas do varejista e ajudando a moldar, claro, da marca também, né? Então é muito mais do que é muito mais só do que desenhar uma loja, né? Muito mais só do que ajudar a vender. A gente está ajudando a moldar comportamento da sociedade, do entorno dos lugares que a gente está fazendo. Sem dúvida. Eu queria convidar todos, Valéria, também, a conhecerem o Retail Design Institute, o RDI Brasil, que a gente faz reuniões mensais e eventos a cada 15 dias, né? Visita a fornecedores e reuniões e conversas parecidas com essa, justamente para a gente cada vez mais dar espaço de discussão e conversa, para a gente se fortalecer como classe e levar esse discurso tanto para os nossos clientes varejistas, quanto fazer uma pressão para os fornecedores ajudarem a gente a construir um varejo cada vez mais coerente. Então, eu convido a todos a conhecerem, lá é @RDI Brasil, o Insta, e o nosso site é retaildesigninstitute.org. Posso falar? Claro. Então, assim, só para eu dar um fechamento no meu raciocínio, né, sobre o varejo, eu tenho um entendimento de que o melhor resultado para um projeto de loja ser assertivo é quando a gente tem na estratégia da empresa, né, do nosso cliente, não importa o tamanho, se é uma marca pequena, se é uma marca grande, se a loja tem 15 metros quadrados, se tem 10 mil, não importa, é a curadoria do produto para o público-alvo. Eu acho que o que baliza o resultado melhor é isso. E nós, que projetamos esse ambiente, temos que perceber quando isso não está adequado, e por isso que eu convido os arquitetos e designers e a turma do VM, quem não conhece VM precisa conhecer para fazer loja, senão não vai fazer direito, né? Então precisa aprender, né, Sônia? Eu falo que eu vou terminar minha vida profissional tentando fazer que todo mundo perceba. Arquitetura e visual merchandising andam de mãos juntas, de mão dada, né? Sou arquiteta, mas atuo em VM, você sabe muito bem disso. E não se faz loja sem que a gente entenda por que ele existe e para que ele serve. E aí eu quero até caprichar um pouquinho mais nisso, que assim, né? Tem gente que pensa que o visual merchandising é só cuidar da exposição, da vitrine, tal, lá. É assim, ó, todas as disciplinas são bastante importantes e fundamentais. Mas o que se espera de um profissional de visual merchandising, né, ou né, de mim, por exemplo, né, que a gente cuida de um pouquinho de cada coisa, é que realmente a integração disso tudo, e aí a gente define todo esse ambiente com tudo que é de arquitetura, com tudo que é de iluminação, com tudo que é de piso, com tudo, né, com toda a rede, identificar se essa empresa está certinha, porque senão não vai fechar a conta, né? O cliente final não vai ficar satisfeito, os números do nosso cliente não vão aumentar e fica um gap nisso tudo, né? Então, o resultado, para ser assertivo, ele tem que ser realmente muito bem planejado e com estratégia, né? E eu percebo, assim, quando eu dou aula, que fica todo mundo com a câmera apagada, que me dá uma frustração danada,
Porque quando eu falo de estratégia, que nós somos um profissional que tem que enxergar e falar disso, é porque realmente está no DNA nosso de fazer isso. Não dá para deixar essa conta só com o lojista. Tem coisa que eles não enxergam, que nós precisamos falar, né? E como é que é? Pois é, né? Então assim, nós temos que fazer isso, mas com assertividade. E às vezes eu vejo alguma coisa por aí acontecendo muito rasamente, né? Porque às vezes o profissional perde 12 horas do dia fazendo os videozinhos lá para a rede social, né? Trabalhando de graça para o povo aí, né? Que inventou isso. E não é só isso, é importante, mas temos que cuidar das outras coisas, né? Porque assim, a nossa obrigação profissional é resultado. Tempo, Valéria. Tempo. Mas a gente está sossegado ainda, eu acho. Muito. Mas assim, gente, agradeço a todos que estão aqui. Se tiver alguma dúvida também, pode chamar a gente no particular, né? Porque nós estamos com o tempo curto mesmo, não dá para discutir muito, mas estamos à disposição, né? Está todo mundo aqui à disposição para tirar qualquer dúvida. Obrigada, viu? Pessoal, muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Renato. Obrigado, pessoal.